Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia física ou no celular pode acompanhar, ou creia que o que a gente vai ler é a Escritura, né? Mas está aqui, Gálatas 6,6, diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Vamos ler junto? Vamos dizer: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, porque somos filhos amados de um Pai perfeito. E nós cremos que todos os teus ensinamentos, Senhor, é para o nosso bem. E nós cremos que nessa noite nós vamos crescer um pouco mais em graça e em conhecimento. E aprenderemos juntos algo que vai transformar a nossa vida e nos aproximar cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Podem se assentar, fiquem à vontade. Graças a Deus. O título do tema de hoje, irmãos, né? O título da mensagem de hoje é gratidão em forma de generosidade. Vamos dizer juntos? Vamos dizer gratidão em forma de generosidade. Sabe, irmãos, que quantos aqui, né? Eu quero começar a mensagem fazendo uma espécie de dinâmica, né? Uma pergunta para vocês. Quantos já receberam um conselho do seu pai que na hora que você recebeu parecia um conselho mau, mas depois, quando você se tornou adulto, quando você, né, teve seus filhos, quando você constituiu uma família, que você lembrou daquele conselho e disse assim: poxa vida, se eu tivesse dado atenção para o que o meu pai me aconselhou, eu estaria melhor. Alguém aqui já recebeu um conselho assim? Pode levantar a sua mão, por favor, por gentileza? A maioria recebeu, alguns não receberam, né? Mas todos nós já recebemos um conselho de alguém, né, que era uma verdade, que num primeiro momento não soou muito bem aos nossos ouvidos, porque nós queríamos ouvir algo que viesse de acordo com o que a gente estava emocionado, com as emoções aguçadas para fazer. Mas se é um conselho verdadeiro, ele vai ir contra as nossas emoções e vai ir pela razão. E sabe que por muito tempo, irmãos, a questão da generosidade, a questão financeira, por muito tempo, ela não era nem aceita, né, no meio evangélico. Ela não era entendida, ela não era compreendida, né? E muitas vezes quem ensinava também não tinha tanto conhecimento assim para ensinar, e acabava colocando uma espécie de fardo, uma espécie de obrigação, né? Muitas vezes ameaçando, inclusive, né? Dizendo: olha, se você não contribuir, você vai ser amaldiçoado, né? Mas a graça de Deus não é assim. Amém? A graça de Deus, Paulo escreve que a graça de Deus, ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela nos ensina todas as situações como nós devemos proceder. E a situação da vida financeira também está na graça de Deus. Sabe que tem muita gente que confunde, tem pessoas que pensam assim: não, mas a contribuição é coisa da lei, a contribuição é coisa do Antigo Testamento. Não, a contribuição é coisa de Deus. A generosidade é coisa de Deus. Amém? A primeira pessoa que é relatado que contribuiu financeiramente com generosidade, né, foi muito antes da lei, né? Foi muito antes da lei. O nosso pai na fé, Abraão, ele contribuiu, né, com dízimos e ofertas, né, muito antes de saber que existiria a lei, né?
Então, a questão financeira, ela está totalmente relacionada à nossa vida nos dias de hoje e ao nosso Deus, ao nosso Pai perfeito, que é perfeito em tudo que faz. Amém? Sabe que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas não conheciam o amor de Deus por completo, não conheciam a graça de Deus, porque a obra ainda não havia sido consumada, e eles conheciam a Deus como o Senhor dos Exércitos. Mas também aqueles que desfrutavam da vida financeira com Deus, eles conheciam o Jeová Jiré, né? O Deus provedor. Esse Deus provedor da Antiga Aliança, hoje é o nosso Pai provedor. Amém? Porque na graça de Deus, nós não somos amaldiçoados em nada. Muito pelo contrário, nós somos abençoados em tudo, inclusive na vida financeira. Porque todos os bens materiais que nós temos, o trabalho que nós temos, o salário que nós temos, tudo foi Deus que providenciou para nós. Muitos podem pensar assim: não, pastor, mas eu fiz por merecer, né? Tinha o lugar onde eu trabalho, ele era um lugar concorrido, tinha muita gente para fazer teste. Eu que passei no teste, né? Não, o local que eu trabalho, pastor, eu tive que estudar, né? Eu tive que me qualificar, tive que fazer um curso técnico, tive que fazer uma faculdade, né? E eu quero abrir um entre parênteses para vocês, né? Que não é todos que sabem todas as coisas que eu faço, né? E eu também não estou aqui para contar sobre mim, mas eu sou assim que nem vocês. Eu trabalho, né? Estudo. Mais 1 ano e meio eu estarei me formando em administração de empresas. Então, sobre finanças, eu tanto posso ensinar no meio secular quanto no meio cristão. Eu estou apto, né? Estou apto no meio secular, por quê? Porque eu sou praticamente um administrador de empresas, né? E no meio cristão, por quê? Porque eu vivo debaixo da graça de Deus. Alguns aqui me conheceram, né? Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, e eu não tinha salário, não tinha emprego, não tinha nada, né? Eu só tinha a minha vida totalmente torta para oferecer para Deus. E Deus aceitou. E aí eu comecei a caminhada com Deus, né, tendo apenas uma muda de roupa boa, que era a roupa que eu usava para ir no culto, e desempregado. E aí meus familiares, minhas irmãs, meus irmãos, eles diziam para mim que eu não precisava virar crente, que eu precisava criar vergonha na cara e arrumar um emprego, né? E eu não dei ouvido para eles. Eu continuei, porque eu sabia que se eu tivesse Cristo, todas as coisas iam ser acrescentadas. E continuei, e graças a Deus hoje, né, eu posso não ter muita coisa, mas os bens materiais que eu tenho, o emprego que eu tenho, o salário que eu tenho, tudo que eu tenho, a família que eu tenho, tudo foi Deus que me deu. Não tem mérito nenhum meu nisso. O mundo aí está cheio de gente mais qualificada que eu, mais jovem que eu, né, que tem mais cursos de administração financeira, mas eu tenho a graça de Deus de ser filho de um pai provedor e desfrutar. E assim é, glória a Deus. E assim é a realidade para todos nós. Só que, porém, nós temos algumas práticas, amém? Sabe, irmãos, que não é errado a gente almejar bens materiais, salário melhor, né? Eu lembro, pastor, que quando nós éramos jovens, né, tudo a gente pensava que era através de voto, né? E a gente sempre fazia voto: olha, eu quero que Deus abençoe com um emprego melhor, porque eu quero comprar um carro. Porque quando eu comprar um carro,
a minha prioridade vai ser buscar pessoas para levar para o culto. Né? Era essa a nossa conversa. Tudo que nós queríamos adquirir era para usar em prol do reino de Deus. E nós fazíamos aqueles pedidos com tanta fé que nós fomos atendidos. Não por causa do voto, mas por causa da fé, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus e por causa que a gente sempre foi contribuinte. A gente sempre foi, desde que eu comecei. O meu trabalho era fazer bico, né? Eu fazia um bico aqui, um bico ali, arrumava um dinheiro, né? Eu vendia artesanato, fazia artesanato, eu trabalhava de servente de pedreiro. Tudo que eu ganhava, eu tirava, né, a parte que era do dízimo e mais uma oferta e contribuía, né? E aí, inclusive, até o pessoal me questionou, disse, tá, mas tu não tem nada, cara, né? Tu não tem nada, tu está recomeçando a tua vida e tu dá todo esse dinheiro para a igreja, né? Mas a minha intenção nunca foi dar dinheiro para receber de volta, né? A minha intenção é que o que Deus tinha feito por mim, o amor que Ele derramou, o perdão que Ele me deu, a vida eterna que Ele me deu era impagável, né? Então, o mínimo de gratidão que eu podia fazer é de Ele estar me reerguendo, me reestruturando, me abençoando com um salário, né? Mesmo que não fosse fixo, através da contribuição. E sabe que não é errado, irmãos, a gente almejar ter uma vida melhor. Não é errado. O erro está na maneira que a gente se propõe a adquirir essa vida melhor. Sabe que está cheio de cursos, né, na internet. Olha, se você abrir o YouTube para olhar uma playlist de louvor, vai passar a primeira canção e aí vai vir uma propaganda. E 90% das propagandas é promessa de enriquecimento fácil. É o Tigrinho, é o Pablo Marçal, é isso, é aquilo, é aquele outro, é pirâmide, é venda online, venda e não apareça que você vai ganhar 5 mil reais por dia. E as pessoas vão desesperadamente, correndo atrás de riquezas que até parece que a gente vai levar junto quando terminar o nosso tempo de vida aqui, né? E aí eu quero abrir um entre parênteses mais uma vez falando sobre isso. Hoje à tarde eu fui no velório, né, de uma que morreu a esposa de um amigo nosso de mais de 20 anos de amizade. E aí a esposa dele morreu, uma mulher com 52 anos de idade, totalmente saudável, nunca teve vício nenhum, nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez nada. Eles eram microempreendedores, eles trabalhavam por conta, era o casal trabalhando junto. Eles tinham uma vida muito boa, né? Tinha um carro do ano, e quando vê, deu um infarto. E aí não teve o que fazer. Não teve nada que segurou, né? Não teve saúde, não teve bens materiais, nada. Então, o erro não é a gente gastar a nossa vida, empenhar o nosso esforço e a nossa força atrás de riqueza, né? O erro está em a gente pensar que vai adquirir isso com a força do nosso braço e acabar assim deixando de priorizar o reino de Deus. Amém? Alguém aqui crê que o assunto financeiro está na palavra de Deus? Alguém aqui crê? Amém? Nós lemos aqui, né? E aí eu quero fazer uma outra pergunta. Se está na palavra de Deus, Deus permitiu colocar ali para o nosso mal? Sim ou não, irmãos? A contribuição financeira é para nos prejudicar? É por isso que Deus pediu para a gente contribuir? Perfeito, pastor, de maneira alguma. O nosso pai é um bom pai, como nós cantamos aqui, né? O que ele faz é totalmente perfeito,
é totalmente perfeito e é totalmente para o nosso bem. Então, quando nós contribuímos, só tem uma pessoa que é beneficiada, que é aquele que contribui. É só aquele que contribui que é beneficiado. E sabe que, entrando nesse assunto, nós vemos muitos questionamentos sobre isso ainda nos dias de hoje. Mas só que quando a mensagem é uma mensagem sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus sobre nós, somos sermos filhos de Deus, somos amados de Deus, amém? Amém? Essa mensagem parece que ela é melhor para os nossos ouvidos, porque mostra o que Cristo fez por nós, mostra o que nós temos em Cristo, amém? Só que quando a mensagem é algo que chama para uma responsabilidade, para uma maturidade, às vezes ela não soa tão bem para nós. E sabe que quando a gente ouve um conselho mais maduro, é para nós atingirmos a maturidade de Cristo. E nós vamos ver isso na palavra, amém? Jesus diz assim no livro de Mateus: não acumulem riqueza na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões destroem e roubam, mas acumulem tesouro no céu. Não é possível servir a dois senhores, pois vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou vai amar a um e fará descaso do outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas. Amém? Alguém aqui é colorado, com exceção minha e do Cristiano? Alguém aqui é gremista? E quando dá um Grenal, você consegue torcer para os dois times com a mesma intensidade? Sim? Sim ou não, irmãos? Não? Ó, eu preciso da cooperação de vocês, da interação de vocês, que daí em mais 10 minutos a gente vai estar orando junto. É possível torcer, vamos lá então, né? Vamos desgrenalizar. Brasil e Argentina. Os hermanos argentinos. É possível olhar um jogo de Copa do Mundo, né, uma final de Copa do Mundo, torcendo para o Brasil ganhar e para a Argentina ganhar? Não é possível. Da mesma maneira, não podemos servir a dois senhores. Não conseguimos agradar a Deus e ao temível Mamon. E quem é o Mamon, pastor? Né? O Mamon não é aquele pé de mamon, né? O mamon papaya, não é esse o mamon. Mamon que Jesus fala aqui, ele fala provavelmente no hebraico, né, que traduzindo para o original, traduzindo para nós, significa ganância, né? Ou seja, nós nunca iremos desfrutar da provisão do nosso Pai se nós só pensarmos em nós com as nossas finanças. A pessoa que só pensa nele próprio, que só usa o que Deus dá para ele, porque a palavra ensina que Deus dá semente para quem? Deus dá semente para quem? E o que é a semente? É o salário, gente. É o salário, né? Ou alguém negocia com semente, né? Ou alguém tem em casa estocado, aqui eu tenho semente de bergamota, aqui eu tenho semente de caque, aqui eu tenho semente disso, semente daquilo. Aí agora eu vou lá pagar uma conta, vai dar tantas sementes de bergamota, né? Ou se não, vou lá, não, agora eu vou pagar com a semente do café, né? Ou se não, eu vou comprar algo para mim, eu vou lá levar, agora eu vou pagar com semente de laranja. Alguém trabalha por semente, irmãos? Não. Então, quando o desejo de Deus de nos abençoar é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando o povo endureceu o coração para contribuição, aí Deus permitiu ser colocado na lei. Aí Deus permitiu ser colocado na lei, não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele queria que
os filhos dele desfrutassem da bondade dele, da generosidade dele, da provisão dele na vida financeira. Amém? E na nova aliança? Na nova aliança, então, só resolvendo, né, a questão do mamon, mamon não é demônio, né? Mamon não é demônio, mas mamon é a ganância humana, né? É a ganância humana. A graça de Deus não é para nós vivermos uma vida conforme os nossos achômetros, mas é um poder de Deus, é o próprio Cristo vivendo em nós, nos transformando em pequenos cristos autênticos. Amém? Então, se eu creio que eu sou filho de Deus, se eu creio que Deus tem poder para operar milagre, se eu creio que Deus tem poder para me salvar, imagina, eu creio que Deus tem poder de me livrar do inferno. Eu creio que Deus nos ama tanto que nós vamos passar a eternidade toda junto com Ele. Nós cremos que Deus nos ama tanto que Ele jogou num mar de esquecimento todos os nossos erros, todas as nossas ofensas, todas as vezes que nós prometemos para Deus: oh Deus, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu estou pronto, se o Senhor me abençoar, conta comigo para o resto da minha vida. A maioria de nós já furou esse barco, irmãos. Eu já furei, todos nós furamos a bola com Deus. Todos nós já prometemos coisas para Deus e não cumprimos. E se nós cremos que o amor de Deus é poderoso para jogar todos esses erros e falhas no mar de esquecimento e nos transformar em filhos legítimos, nos levar para a eternidade, se nós cremos em tudo isso, por que nós temos dificuldade em crer na contribuição? O que falta? O que a gente ainda não entendeu? E eu não falo isso, irmãos, de maneira alguma, não é indireta para ninguém. Vocês me conhecem há tempo, eu não sou assim. Se eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu vou na pessoa, falo e a gente resolve. Não é indireta, não é sermão, não é puxão de orelha, não é nada, é um despertamento. Amém? Eu falo com vocês, aprendendo junto com vocês. Eu falo esse ensinamento, né, como um co-pastor de vocês, como alguém que quer ver vocês bem, que quer ver cada vez melhor, que quer ver vocês prosperarem. Mas só que existe um caminho para essa prosperidade, e esse caminho é o princípio da generosidade. Não por barganha, que nem em lugares é ensinado. Olha só, agora é o momento da oferta, e aqui está, aquele que ofertar com fé vai colher 30 vezes, eu nem lembro mais das porcentagens, mas eu acho que é 30, 60 e 100, né? 30, 60 e 100 vezes mais. Poxa vida, isso aí é um negócio melhor do que os bitcoins, né? Isso aí é um investimento melhor do que criptomoeda, né? Poxa vida, não tem o Pablo Marçal passou vergonha agora. O tigrinho, então, o que é o tigrinho, né? Poxa vida, então, se eu contribuir, se eu colher 100 vezes mais, pastor, então se eu ofertar 1.000, eu vou colher 100.000, estou rico? Mas Deus não é assim. Quando Ele usou esses números, Ele não quis falar de matemática exata, né? Ele quis falar da provisão que Ele nos dá, que pode ser muito mais do que 100 vezes mais, mas pode ser menos também. Mas a promessa é que não vai faltar. Amém? Afinal de contas, Ele disse: olhem para os pássaros, que não semeiam, não trabalham, não colhem, não plantam, não fazem nada, nem glorificam a Deus. Pássaros são pássaros, e mesmo assim o Pai os sustenta. E cada um de vocês, quantos pássaros cada um de vocês vale?
é incomparável, né? Então, seguindo, irmãos, Tito 2,12 diz assim, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E também Efésios, capítulo 4, do 13 ao 16, nos orienta a alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus para chegar à maturidade, assim atingindo a estatura plena de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo pelo nosso Senhor. De Cristo, todo o corpo, que é a igreja, ajustado e unido com o auxílio de todas as juntas e medulas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, a mensagem que nos confronta, a mensagem que nos tira da zona de conforto, a mensagem que nos tira do nosso comodismo do sofá, é a mensagem que nos faz crescer e ir além. Amém? Sabe que eu anotei aqui, irmãos, que na nossa casa, né, conforme nós íamos crescendo, né, os nossos pais, eu digo os nossos pais, para quem é da minha época, né, quem sabe tenha pessoas aqui bem mais jovens que não passaram tanto por isso, mas acho difícil, né? Na nossa casa, quando nós nascemos, é colocado alguma coisa, irmãos, para a gente fazer enquanto a gente é bebê? Sim ou não? Alguém trabalhou quando era bebê? Alguém ajudou a pagar uma conta em casa quando era bebê? E quando era criança? Também não. Mas aí, né, quando a gente foi crescendo, quando a gente foi chegando na adolescência, né, quem teve uma vida mais para a área rural, né, geralmente os pais, eles tinham uma atividade agrícola também, né, tinham o trabalho secular e tinham atividade agrícola, né, tinha animais para cuidar, tinha plantação para cuidar, e aí a gente começava a ajudar. Mas isso não é coisa para criança, é coisa quando a gente começa a entrar na idade de adulto. Amém? E o aprendizado e a prática sobre a generosidade financeira também não é para criança, né? Porque do mesmo tempo, se a gente pedir para uma criança, vai lá e faz tal coisa, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai chorar, vai espernear, vai reclamar, vai achar ruim, né? E se fizer, vai ser, se for obrigada a fazer. Mas aí, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ajudar em casa, né? E eu sou de uma época que, quando nós começamos a trabalhar de carteira assinada, que a gente tinha salário, né? A gente recebia o cheque dentro do envelope, né? E aí a gente pegava o cheque e o envelope e entregava tudo na mão do pai em casa, né? E aí o pai administrava as necessidades da casa e dava uns trocos que outro para a gente sair no final de semana, né? Mas a maior parte ficava para ele. E eu achava tão ruim. Eu pensava, poxa vida, né? Fui eu que trabalhei, aí dou todo o salário ali para o pai para ganhar uns trocados para ir jogar bola no final de semana, né? E aí eu comecei a pensar assim, não, mas espera aí, então é melhor, né? Se eu não quero mais estar ajudando na casa do meu pai, então eu vou para minha casa, né? Vou juntar uns amigos aí, vamos pagar um aluguel. E aí a idade vem chegando, e a vida adulta vem chegando, aí vem o amor da vida, né? Aí vem o casamento, e vem aquele ditado mundano e secular, que quem casa quer, quem casa quer. E aí o cara vai lá prover uma casa de aluguel ou não. Aí começa a descobrir por que quando o cara ficava 40 minutos tomando banho, passava 5 minutos, o pai estava lá
Desliga esse chuveiro, né? Aí a gente vê por que terminava o Jornal Nacional e o pai ia desligar a TV, né? Aí a gente vê por que de noite era só uma lâmpada acesa em casa, né? E tinha horário para desligar aquela lâmpada, né? Por quê? Porque daí a responsabilidade não é mais dos nossos pais, a responsabilidade é nossa. E a nossa vida depende disso. E aí então a gente passa a sustentar a nós mesmos e a nossa casa. Amém? E assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa vida financeira. Quando nós somos crianças na fé, né, Deus ele nos trata como filhos, crianças. Mas aí quando nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, amém? Que nós vamos ficando adultos na fé, Deus ele conversa com nós como filhos amados, benditos, porém adultos. Amém? E sabe que quem tem filho adulto, por exemplo, né, a minha filha mais velha, ela vai fazer 22 anos, né? E a minha conversa com ela é com uma pessoa adulta, né? Eu não chego mais para ela com um prato de papinha, fazendo aviãozinho. Olha o aviãozinho, vai comer, abre a boquinha. Não, agora não. Agora, quando ela chega ali em casa, ela pergunta: ô pai, tem alguma coisa pronta? Quando tem pronta, eu digo: não, está ali em tal lugar, é só servir. Quando não tem, eu digo: olha, tu conhece o armário? Né? Pode abrir o armário, pode abrir a pia, ali tu vai encontrar panela, né, azeite, tu vai encontrar... Ah, pai, mas eu queria fazer tal carne. Eu digo: dá uma olhada na geladeira, se não tem ali, no mercado tem, fique à vontade. Sabe? Eu não me preocupo mais como eu me preocupava com ela quando ela era criança, com agora que ela é adulta, porque agora ela tem a responsabilidade dela, ela tem o trabalho dela e ela tem o salário dela. Então eu não preciso mais estar sustentando ela, ela tem que aprender a administrar as finanças dela. E sabe que na nossa vida com Deus é assim, só que nós esquecemos muitas vezes de priorizar o reino de Deus. E aí o que a gente faz? Aí a gente pega o nosso salário, aí a gente provê as coisas para nós, a gente compra as coisas para nós, a gente compra presente para todo mundo, né? Aí a gente tem a gasolina do carro, aí a gente tem os pneus do carro, daí a gente tem a manutenção do carro, daí tem o imposto do carro, aí a gente tem os sonhos que a gente tem, né? Os passeios que a gente quer fazer. E aí a gente vai se tornando maus administradores da própria renda. Sabe que um dos maiores ensinos de administração financeira eu aprendi com meu pai em casa, né? Aprendi com meu pai. E quando ele me falou também não foi bom, né? Porque eu queria muito adquirir uma coisa, comprar uma coisa, mas era algo que estava bem acima da minha realidade financeira. E aí o meu pai disse assim, meu pai com todo o estudo que ele tinha, né? Imagina, seu João com estudo, né? Ele tinha, na época do colegial, a 4ª série. Aí ele disse assim, olha rapaz, nunca dê o passo maior que a perna, né? Nunca dê o passo maior que a perna. Diz ele assim, o que tu ganhar de salário, tu tem que administrar de uma maneira de fazer sobrar. Se tu receber a cada 15 dias, tu não pode receber o teu vale sem nenhum centavo no bolso. Tu não pode receber o teu pagamento sem nenhum centavo no bolso. Né? Evita fiado, né? Evita comprar em caderno, porque o caderno só aumenta as folhas, né? Isso tudo é ensinamento do seu João, que eu fui colocar em prática muito tempo depois. Se eu tivesse colocado em prática quando ele me ensinou, eu teria uma vida mais tranquila financeiramente. E aí sabe que a gente prioriza tudo para nós. A gente prioriza tudo. Aí a gente prioriza a nossa vida, as nossas coisas, os nossos afazeres, os nossos lazeres,
né, os cadernos que a gente tem pendurado, a gente prioriza tudo para nós. Aí por último a gente vai ver, poxa vida, não sobrou para contribuir. O que aconteceu com o meu salário? Aí vai ver todos os convênios que a empresa tem, está tudo pendurado, está tudo com desconto. E aí a gente vem, poxa vida, Deus, olha, eu preciso que o Senhor continue me abençoando. Aí o Senhor está vendo que eu além do Senhor continuar me abençoando, eu vou precisar que o Senhor me abra uma porta para eu ganhar mais, porque não sobrou. Mas o nosso Deus é um Deus de sobra? Eu não escutei, o nosso Deus é um Deus de sobra? Não, nosso Deus é um Deus de prioridade. Ele nos priorizou, né? E para pagar o preço da nossa redenção, Ele não deu a sobra do céu. Ele deu o filho primogênito, o primeiro filho, o que Ele tinha de melhor, para mostrar o amor dele e pagar o preço da nossa redenção. Então por que a gente não prioriza a Deus? Sabe que no livro de Mateus também fala assim que a gente precisa, né? A gente precisa priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus, para que assim todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Amém? O texto não fala que a gente tem que priorizar a Deus e fazer oferta de sacrifício, ir no monte, se esgoelar em jejum, né? Vestir roupa de pano de saco. Não fala nada disso. Fala apenas para nós priorizarmos aquele que é o dono da nossa vida. Amém? E sabe que como que a gente pode, como pastor, um exemplo prático é exercer o mínimo da contribuição. E qual que é o mínimo da contribuição, pastor? Porque eu já vi na Bíblia, já escutei pregadores falando, já li que teve uma mulher que ofertou moedas. E Jesus se agradou mais do que quem estava dando grande quantidade. Mas você leu todo o contexto? Por que Jesus se agradou mais? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha nada nem para comer, nem para nada. Tudo que ela tinha, ela entregou para Cristo. Porque ela acreditava que o pouco que ela tinha era muito com Deus. Tudo que ela tinha era limitado nas mãos dela, mas tudo que ela tinha nas mãos de Deus era poderoso. Amém? E aí sabe que Cristo se agradou mais por causa que ela se desprendeu. Ela não era uma pessoa gananciosa. E naquela situação, quem contribuía com grandes quantidades, contribuía para se aparecer, né? É como acontece em alguns meios evangélicos hoje em dia. Qual que é o valor do seu dízimo? O senhor é empresário? O seu salário é esse? O seu dízimo é tanto? Não, então o senhor vai ser o meu tesoureiro. O senhor é outro empresário, né? O senhor é um gerente, um diretor, tem um dízimo grande. O senhor vai ser o meu secretário, né? O senhor vai ser alguém de presença aqui. Pessoas que contribuem para se mostrar. Não contribuem por gratidão, não contribuem por amor, não contribuem por fé. Contribuem por avareza, por ganância de se mostrar e ganhar oportunidade. No livro de Coríntios fala que Deus ama aquele que contribui com alegria. Amém? Então, como que nós podemos contribuir? Olha, a primeira coisa é a administração básica. Sabe que eu falei para vocês o ensino do meu pai, e eu peço para vocês mais 5 minutos e a gente vai estar encerrando.
Eu falei para vocês o ensino do meu pai. E na faculdade, né, a primeira coisa que eles disseram sobre administração financeira é que o princípio básico da vida financeira é não gastar mais do que ganha. Poxa vida, daí o meu pai, que não tinha estudo, ele já sabia disso, e daí está o pessoal dando aula na faculdade falando sobre isso. Então, para nós vivermos a plenitude da graça de Deus, para nós desfrutarmos da generosidade, em primeiro lugar é priorizar o reino, com as nossas finanças, com toda a nossa vida, porque o Senhor é digno de tudo, amém? Priorizando, como assim, pastor? Priorizando, irmãos, na nossa comunidade, né? Se todos nós contribuirmos com regularidade, né? Com assiduidade, né? Priorizando, né? O reino de Deus, se nós contribuirmos somente com o mínimo, somente com os 10%, olha, nós resolvemos mais que 100% dos apuros financeiros que nós passamos. Se nós contribuirmos, se todos nós contribuirmos, a gente não precisa estar persuadindo, pedindo valores para aluguel. A gente não precisa estar sendo um peso. Poxa vida, a gente tem que reformar. Tá, o que a gente vai reformar primeiro? Vamos ver o que a gente consegue de doação. Se todos nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça com as nossas finanças, nós não precisamos mais estar contabilizando doação, nós não precisamos mais estar fazendo lanche, a gente não precisa mais fazer essas outras coisas, e vai ser uma vida leve para todo mundo, amém? Para encerrar, irmãos, olha só, 1 Timóteo 5, 17 ao 18. Fala que o pastoreio, ele é considerado um trabalho. Tu botou aqui, Manu? Obrigado. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros, ou os pastores, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Verso 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Vamos ler junto esse final aqui? Vamos dizer junto: e o trabalhador é digno do seu salário. Glória a Deus. Quem é o trabalhador em questão? Volta no 17, faz favor, mano. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Algumas versões falam dobrados honorários, ganhar em dobro. Qual é a condição para um presbítero, para um pastor, ser digno de receber um salário em dobro que a maioria recebe? É aquele cujo trabalho, ou o ministério, ou a dedicação, é a pregação e o ensino. Amém? Conhece alguém aqui? Assim? Acho que todos nós conhecemos. Então nós somos uma comunidade agraciada, abençoada em tudo. E nós temos, e isso que eu vou falar agora não é puxação de saco, não é puxar brasa para assado nenhum, mas há muito tempo eu tenho dito que nós temos um dos melhores pastores aqui do Brasil. Amém? E por que eu digo isso, irmãos? Glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque em toda a Bíblia eu só vi uma pessoa que se dedicou em tempo integral para cuidar da igreja e ainda arrumar um trabalho fora. Só tem uma pessoa, e eu desafio você a ler. Pode ler de Gênesis a Apocalipse. Vê quantas pessoas que você vai encontrar que pastoreou igreja sem receber salário
e teve que trabalhar fora para se sustentar, para não deixar de anunciar o evangelho, para não deixar a igreja sem pastor, para não deixar a igreja sem cuidado. Quem é esse cara? O apóstolo Paulo. O início do ministério dele, a igreja não o mantinha financeiramente, e ele tinha todos os deveres financeiros que nós temos. Pastor não é isento de nada. Pastor não é isento de ter gasto financeiro que nós temos. Ele tem os mesmos gastos, até mais. Porque quantos de nós que dedicam o nosso carro, né, o nosso veículo, para estar atendendo a igreja toda, em tempo integral? Então ele tem um gasto maior que nós. E sabe que Paulo fez isso não para deixar um ensino que agora tem que ser assim. Não, ele fez isso por um tempo. Até que a igreja cresceu, amadureceu, entendeu e começou a praticar. E aí, Paulo fala que esse período foi totalmente desgastante, árduo, difícil, pesado e estressante. E o livro de Hebreus fala que quando o pastoreio é exercido de uma forma que se torna uma sobrecarga, não tem proveito nenhum para a igreja. Não tem proveito nenhum para a igreja. Então, sabe, irmãos, que quando nós contribuirmos com generosidade, não significa necessariamente que nós vamos entregar todas as nossas finanças. Se bem que a igreja primitiva era assim. Mas aí uma outra conversa, né? Mas a igreja primitiva era assim, que nem a gente fazia em casa para o seu João Pereira. Trabalhávamos e entregávamos o salário. Assim era a igreja primitiva. Ninguém queria saber quem era coordenador, quem era supervisor, quem era gerente, quem era peão de obra na igreja primitiva. Todos entregavam tudo e os apóstolos administravam para o bem de todos. Sabe que a gente não precisa fazer assim, mas quando a gente contribui com generosidade, né, por amor, gratidão e fé, não é aquela contribuição de esmolas. Né? A gente não está ajudando alguém necessitado. Poxa vida, a gente está ajudando, né, a nossa igreja. Quem é que desfruta desse espaço aqui, irmãos? Eu não ouvi. Quem é que desfruta desse espaço aqui? Nós, nossa família. Então essa igreja é nossa. Amém? Todos concordam? Então a igreja é nossa. E por que nós nos isentamos da responsabilidade de ajudar financeiramente? Por que nós criamos essa barreira? Sabe que a gente tem muito que amadurecer, mas graças a Deus a gente está numa comunidade que é dedicada ao ensino. Amém? E sabe que, além disso, quando nós estamos provendo, além de exercer o senso de pertencimento, né, é como se nós estivéssemos provendo para a nossa própria família, para os nossos próprios pais e para a nossa própria casa. É uma prática de quem não pensa somente em si, mas de quem é participante ativo do corpo de Cristo e na missão do alcance das pessoas. Amém? Ao contribuirmos com generosidade, estamos honrando e demonstrando amor e cuidado aos nossos pastores. Estamos revelando a nossa natureza provedora e compartilhadora de Deus. Estamos fazendo parte da maravilhosa missão de anunciar o Evangelho de Cristo, que dá vida a todo aquele que crê. Estamos tirando preocupações e distrações dos nossos pastores para que eles exerçam um pastoreio com tranquilidade e leveza. Ao contribuirmos com generosidade, estamos ativando a nossa fé para recebermos provisão do nosso Pai. Amém? Ao contribuirmos com generosidade, nós podemos dizer assim: olha, Pai, se eu me esforçasse, eu conseguiria tanto a mais, mas eu não vou na força do meu braço. Eu vou confiar na tua provisão, porque eu sou teu filho.
Então, se o Senhor é um pai de amor, um pai provedor, né? Eu quero desfrutar dessa generosidade. Amém? E quando passamos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, nós colheremos com abundância conforme Cristo nos conceder. Não contribuímos por medo ou barganha, contribuímos por gratidão e amor a Deus, à nossa igreja, aos nossos pastores e pela fé que o nosso Pai provedor vai suprir muito além do que nós precisamos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus!